Saudações, good morning, good evening, welcome. Vamos falar hoje de literatura estadunidense. Vamos visitar os United States of America nos anos 20, com O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, falando da Lost Generation, ou seja, o pessoal depois da Primeira Guerra Mundial, que estava ali na euforia do crescimento econômico, não é isso? O pessoal da área do jazz, as festinhas de Nova York. E vamos conhecer o narrador, primeira pessoa, ele está participando da história. Ele fala da vida da parente, né? Tem uma prima que tem um caso amoroso com um milionário excêntrico, dá festas, altas baladas, né? E ele passa a narrar esse ambiente de dinheiro fácil, muitas festas, né? Então ele começa a falar dessa geração pós-Primeira Guerra, nessa euforia econômica que depois nós veremos que acontece em 1929, né? A grande crise econômica, a grande bolha estourou em 1929. Então essa Lost Generation, que vive ali entre os Estados Unidos e a França, tem o Hemingway, né? Vamos falar também hoje, mostra o testemunho de época, ou seja, o que aconteceu depois quando os Estados Unidos finalmente entram no contexto mundial, né? Porque até ali os Estados Unidos estavam separados dessas guerras europeias, mas depois que os Estados Unidos participam lá em 1917 na Guerra Europeia, inclusive o Hemingway também esteve na guerra, e outros americanos conheceram a vida europeia, eles começam a descobrir ali a arte, né? Aquela época de futurismo, do cubismo, surrealismo, tudo isso começa a interessar os americanos. E aqui no caso, esse relato é um relato assim, basicamente do American Way of Life, né? Vamos investir, né? Vamos nessa euforia econômica e não pensar muito no amanhã, até que a bolha explode. Mas aqui nós estamos em 1925, então Gatsby é o excêntrico que a gente vai conhecendo as camadas do personagem, né? Primeiro tem o milionário excêntrico, das festas, né? Dos condomínios ali do litoral de Nova York, e depois você vai conhecendo os dramas do personagem, né? Como é que ele conseguiu dinheiro, né? Quem são seus amigos, né? Será que ele tem amigos mesmo? Será que quando for revelada a identidade dele, qual classe social ele veio, ele vai ter esses amigos? Então ele vai. O Nick Carey, que é o narrador, é interessantíssimo por isso, porque ele vai analisando as camadas dos personagens, né? Então ele parte da aparência para chegar na essência. Ele parte do que ele está vendo das festas, dos eventos, aquela euforia, e mostra que muitas vezes as pessoas são dependentes químicos, né? São pessoas endividadas, são pessoas que têm negócios não muito assim, legalizados, né? Como é que eles conseguem esse dinheiro? Em que investimento é um jogo, né? Então ele vai descascando essas camadas das pessoas para descobrir quem são esses cidadãos, essa fina elite, né, econômica dos anos 20, a era do jazz, né, a famosa Lost Generation. Muito bem, essa era dos anos 20 vai seguir a era dos anos 30, que aí vai ser a Grande Depressão, né? Esse livro aqui do Horace McCoy, né, que gerou aquele filme A Noite dos Desesperados, é mais conhecido pela Noite dos Desesperados. Esse título aqui depois que lembra a corrida de cavalo, né? Corrida de cavalo, sabe que eles sacrificam um cavalo? Aqui no caso a maratona é de dança, né? São pessoas sem dinheiro, sem profissão, sem futuro, que vão para maratonas de dança, né? Ficam noites lá dançando, e o par que vencer, que você chegar até a final depois de horas extenuantes de dança, né? Vence e ganha um prêmio lá, alguns dólares para vencer na vida, né? Ganhei alguns dólares, agora vou investir, vou seguir uma carreira qualquer, vou viajar pelos, né? Então é sempre aquela ideia material de que vou vencer na vida, vencer literalmente, porque é uma competição de dança, então as pessoas desmaiam na pista de dança, etc. E aí tem aquelas camadas do personagem, né? Quem são esses forasteiros, quem são as pessoas que perambulam? Aqui no caso acontece em Los Angeles, né? A gente estava em Nova York, agora estamos em Los Angeles, aqui já na costa do Pacífico, e mostra pessoas assim, totalmente desgarradas, né? Todas as flutuações completas na vida, pessoas que estão envolvidas com crime, pessoas que têm dívidas, mudam de estados, porque tem dívida no estado, aí muda para outro estado para trabalhar outra coisa, né? Então são pessoas sem futuro, que aí aquela competição mesmo, né? De quem sobreviver, a lei do mais forte, quem sobreviver. Então tem essas camadas, tem uma questão do crime também, né? O narrador cometeu um crime, a gente vai descobrir que crime é esse. Então a gente fica a linha de leitura é que crime ele cometeu, né? Lembra um pouco o Lolita também. O Lolita, né, o narrador de primeira pessoa, que ele está falando de um crime. Aí o livro é a descrição de ele cometeu um crime, que crime ele cometeu, né? E vai descrever esses personagens
da era da depressão, né? Esse livro aqui é dos anos 30 e o filme é de 69, A Noite dos Desesperados. Bem, vamos para os anos 50. Nos anos 50 nós temos O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, né? Famoso por O Sol Também Se Levanta. Ele fala da vida na Europa, né? Fala a Guerra Civil Espanhola, Por Quem os Sinos Dobram, né? Inclusive tem uma resenha também sobre o Meu Cano Ocidental, e, assim como do Gatsby, né? Gatsby, vou colocar o link também. Mas O Velho Mar, aí já é uma história assim, bem mais metafórica, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Assim, não é bem americano, mas é um velho pescador em combate com o mar e com um peixe, um dado peixe, tipo Moby Dick, assim, né? Moby Dick é aquela reação do homem querendo pescar a baleia de todo jeito. E aqui não é uma baleia, é um enorme peixe, né? E aí ele fica lá dias para poder para achar esse peixe, né? Ele acha um dado peixe que é grande, difícil, é dificuldade de conseguir pescar esse peixe, né? Então é um desafio. Igual Moby Dick. Moby Dick era terrível, né? Um monstro marinho. Então, e a obra-prima do Hemingway, que inclusive ganhou o Nobel, lá dos anos 50, 54, se não me engano. E o Hemingway, então, ele vai mostrar esse Santiago, que esse velho pescador, ali em conflito constante no mar e o peixe. Ou seja, ele tem que conseguir levar esse peixe para a vida dos pescadores e mostrar: eu consegui, né? Eu consegui maior peixe. Então. Sabe cadê conseguir? Então leia um livro. Dos anos 50, romance noir. Romance noir é aquela tradição de romance de detetive, só que é um pouco diferente daquela do Edgar Allan Poe, né? Do Conan Doyle, da Agatha Christie, né? Que geralmente são detetives racionais, detetives assim, um tanto quanto apartados do caso, porque eles têm outros pensamentos lógicos, metafísicos, né? Desses três detetives clássicos. Aqui nós temos um detetive de primeira pessoa que ele vai se envolvendo no caso até efetivamente, né, de forma irracional, ele se complica no caso, ele está envolvido nesses casos que ele está investigando. Então o Raymond Chandler criou aqui esses personagens, que é aquele detetive estranho, né, assim, o ar soturno, isso é um romance no ar, aqueles filmes dos anos 40, né, dos anos 40 e 50. Inclusive tem o Falcão Maltese. E aí esse nível de envolvimento. Tem sempre a fêmea fatale, né? Aquela mulher assim que ela atrai ele para o caso, né? Ele vai começar a investigar o caso e envolve com a mulher, e aí descobre que a mulher também tem participação no crime. Então ele está todo complicado. Em vez de ir lá e esclarecer o crime logo, né? Ele vai se envolvendo e envolve outras pessoas. Quem ele acha que é culpado é inocente, quem ele acha que é inocente é culpado, ou todo mundo é culpado, né? Então esse romance no ar que inspira aquele ar claustrofóbico lá do Blade Runner, né? Blade Runner tem um lance meio futurístico, mas é meio no ar também. O detetive tem que pesquisar, entrar no mundo do crime, né? E aí muitas vezes muito dos bandidos né, que estão envolvidos no crime organizado, são as fontes dele, né? Então ele tem que aliviar a barra dos caras para os caras passar as indicações. Então ele está envolvido também, né? Ele é cúmplice. Muitas vezes ele tem que deixar alguns bandidos passarem para ele pegar outros bandidos. Então esse é um romance no ar, foi publicado em 54 e é nessa tradição, né, no novo tipo de escrita, né, que é do Dashiell Hammett, do Ross MacDonald, do David Goods, Chester Himes, né, que é esse detetive um tanto quanto estranho e soturno, né. Nos anos 50 um clássico da Beat Generation. Eu fui até com um mapinha aqui para acompanhar a história. United States of America para acompanhar a história, porque essa história aqui é itinerante, né? Ele vai para a costa leste, costa oeste, para o sul, vai para o México. Aqui o rolo do Ben que ele foi escrever no livro. Então, on the road, pé na estrada, vamos botar o pé na estrada, a literatura, a gente já falou da literatura beat, né? Mas esse é um romance fantástico, porque ele condensa várias coisas aqui do Hemingway, do Fitzgerald, né? Porque tem a Beat Generation e tem a Lost Generation, lá dos anos 20, né? Então, 30 anos, ou seja, 25 anos depois, uma geração 25 anos depois, final dos anos. Porque se a Lost Generation é pós Primeira Guerra Mundial, a Beat Generation é pós Segunda Guerra Mundial. Então, tem 25 anos de diferença ali. E aí vamos acompanhar aqui o Kerouac, né? O outro nome, ele cria lá o Sol Paradise. Aqui no caso ele ainda, como é o manuscrito original,
né, o texto original, ele ainda está usando o nome que é o que todos os nomes que são reais, né? Do Ginsberg, do Gary Snyder, esse pessoal todo, do Neil Cassidy, né? Então tá o pessoal todo aqui vivendo ali nos anos 40 para os 50, a geração do jazz ainda, né? O jazz ainda não tinha o rock and roll ainda, o blues estava paralelo ali. Só no final dos anos 50, ali na virada, né? Depois da publicação desse livro, é que vai surgir o Elvis, né? Chuck Berry e o rock and roll, né? Isso depois. Anos 60, não, nós falando 50, né? Final dos anos 50. Esse livro foi escrito de 47 a 57, em várias, né? Essa aqui é a primeira versão, que é do rolo, né? E ele vai picando, vai mudando os nomes dos personagens, vai condensando a história, porque é muita coisa, ele condensa a história. Nos anos 60, Perdidos na Noite, o James Leo Hallery, né? Ele vai trabalhar novamente em Nova York. Então, né? Nós voltamos para Nova York, que é esse lado B da história, né? Quem sobreviveu? Lembra aquelas letras do Lou Reed, do Velvet Underground, né? Quem sobreviveu ao sonho americano? Quem sobreviveu? Então tem esses personagens que são outras pessoas que são igual, lembra lá os Noites Desesperados, né? Lembra lá o McCoy lá, que é o pessoal assim, solto na vida, né? Não tem carreira, tenta mexer com o jogo, mexer com a vida um tanto quanto ilegalizada, né? Vai saber o submundo que eles entram aqui. Então, agora é interessante que é a análise de personagem, né? É o texto, o contexto e o personagem. Então, submundo de Nova York. E tem o filme é fantástico, né? Muitas pessoas lembram mais do filme que do livro. O filme tem aquela trilha sonora empolgante, né? Eu esqueci de anotar o nome, mas o Everybody Talking é o nome da música. Eu vou lembrar o nome vou colocar depois o nome do filme. Tem a trilha, é o Fred Neil, e tem também do John Barry, a trilha sonora do filme, que é Perdidos na Noite, o Midnight Cowboy, né? Que é o nome original. Muito bem, nós falamos que o Hemingway ganhou o Nobel, agora eu vou falar da Toni Morrison. Toni Morrison também ganhou o Nobel. Ela, escritora, é afrodescendente, né? E aqui vamos falar de 2 livros dela, que esse primeiro livro dos anos 70, né? Primeiro livro dos anos 70, O Olho Mais Azul, né? Tem uma narração, a história se passa nos anos 40 e tem a narração em primeira pessoa, né? Aqui tem uma narração em primeira pessoa, que a jovem Claudia McTeer, que é a alter ego da escritora, né, conta a história de uma menina que tem um problema familiar, né, sua família, abuso infantil, etc. E aí, família muito violenta, etc. Né? E aqui vai mostrando a vida nos anos 40, nos anos 30, final dos anos 30, anos 40, na comunidade afrodescendente, né? Os negros não tinham, né, as liberdades que eles foram alcançando nos anos 50 e 60. Né, o Martin Luther King, aquelas campanhas pelos direitos humanos. Então mostra a situação dos negros naquela virada ali, saindo da depressão, né, a Segunda Guerra Mundial. Então O Olho Mais Azul mostra essa condição mesmo das jovens, a identidade das jovens negras, né, e ela explora, né, um lugar de fala essa situação mesmo, né, romances belíssimos. Amada, ela já volta, né, Beloved, ela volta um pouco, ela volta ali depois da Guerra de Secessão, Guerra Civil Americana, né, e ela vai mostrando aqui, ambientado nos anos 1870, né, ou seja, logo depois da Guerra de Secessão, que foi ali nos anos 60, 1860, depois da morte do Abraham Lincoln, né. Então mostra ali que, lembra-se que a guerra civil aconteceu justamente por essa questão da abolição da escravatura. O norte entrou em guerra com o sul, porque o sul não queria libertar, né, os escravos africanos, né, afrodescendentes. Então teve essa guerra e o norte, seja industrializado, venceu o sul agrícola e impôs a abolição da escravatura. E aí o sul nunca aceitou, né? Por isso que a segregação racial é muito forte, o racismo é muito forte. Muito bem, então, né, para conhecer essa questão americana. E agora vamos para John Updike e fechar a tetralogia do Coelho, né? Ele conta a história do Harry Rabbit, né, ou Harry Auguston, que é aquele personagem que lembra muito aqueles personagens do Philip Roth também, que é outro que nós vamos falar futuramente, que é o Nathan Zuckerman, né? O Nathan Zuckerman é o personagem do Philip Roth, que ele atravessa vários livros, ele está trabalhando em vários livros, esse personagem, tipo, é quase um alter ego, né? Os dramas,
porque também tem o Portnoy, Complexo de Portnoy, né, do Philip Roth. E aqui o Updike, ele fala, Updike, ele fala do interior, né, da classe média decadente, ou a classe média que quer subir na vida e tal, né. Então tem vários livros, tem o Rabbit Run, que é o Rabbit Corre, lá dos anos 60, depois tem o Rabbit in Crise, que é o Rabbit Redux, né, dos anos 70, depois você tem o Rabbit Cresce, né, que é o Rabbit is Rich, enriquece, né, e o Rabbit Cai, ou seja, o Rabbit at Rest. Então, e aí ele fecha com um conto aqui que chama O Coelho se Cala, né? O Coelho se Cala. Então, e aí o final de carreira, aposentado, né? Do Harry, que ele é um jogador de basquetebol e um investidor nessa área de esportes, né? Então vai mostrando. Então, contando essa história ao longo, né? Essa tetralogia do Coelho, ele vai narrando essa história lá dos anos 50 até os anos 90. Então, a partir dessa família, ele mostra como é que funciona a sociedade americana, né? Então, a crítica social impactante. Fala de uns contos aqui que são bem bom, aquele humor americano, né? Aquele lado B do humor americano, aquelas piadas que eles fazem com eles mesmos, né? É interessante isso aqui. Então, basicamente, essas são as dicas de hoje. E conheçam mais sobre literatura norte-americana, né? Além dos best-sellers, né? Vamos além dos best-sellers. E compartilhe.